muita gente pensa que a única coisa que diferencia uma pessoa rica de uma pessoa pobre é o tamanho da conta bancária. Tudo bem, quando estamos falando apenas de riqueza financeira, isso é um fator importante que diferencia uma da outra. Mas tem algo muito mais importante ainda, a mentalidade. Portanto, o fato de uma pessoa ter muito ou pouco dinheiro é apenas o reflexo da maneira como ela pensa. As pessoas pobres acreditam piamente que mudando de emprego ou até de país resolveria o problema, quando na realidade a única solução para sair daquela situação financeira seria parando de pensar como pobre e começando a pensar como rico. Pois independente da profissão que você exerce ou do país que você mora, com certeza há pessoas muito bem-sucedidas com a mesma profissão e no mesmo país que você. Então isso significa que se várias pessoas conseguiram nas mesmas condições que você, o problema não está lá fora, mas sim dentro da sua mente. Alguns dos principais fatores que fazem as pessoas pobres continuarem pobres são os seguintes: dar desculpas para não fazer algo por não acreditarem que são capazes de fazer, ter um medo de perder muito maior do que a vontade de ganhar e não estarem dispostas a fazer sacrifícios. Então, por exemplo, diga a elas que é possível começar um negócio na internet com poucos recursos e elas dirão que é um esquema ou não são capazes de fazer. Diga a elas para guardarem pelo menos 10% do que ganham e elas dirão que é impossível. Diga a elas para estudarem sobre educação financeira e elas dirão que não têm tempo e nem dinheiro para isso. Diga a elas para abrirem um negócio próprio, nem que seja uma pequena lojinha, e elas dirão que não têm experiência, não levam jeito ou terão que trabalhar demais e por isso não terão liberdade. Pessoas pobres costumam gastar tempo demais reclamando sobre o problema, mas não passam tempo algum trabalhando na solução. Para elas é mais fácil assistir TV ou jogar conversa fora com os amigos mais quebrados do que ela para tentar esquecer dos problemas. Mas entenda uma coisa, nenhum problema se resolve sozinho. Se um problema for deixado de lado, quando você voltar vai ver que além de ele não ter sumido, ainda trouxe vários amigos. No fundo, o lema de vida dessas pessoas se resume a uma palavra: esperar. Esperar que uma oportunidade de ouro apareça e mude suas vidas, esperar que um dia consigam ganhar na loteria, esperar que o governo faça alguma coisa por elas, esperar que em um belo dia surja alguém que as dê R$1 milhão de presente e as agradeçam por esperar fielmente por tanto tempo para que finalmente possam aproveitar a vida. Muitas delas, por estarem ocupadas o dia todo, acreditam que deveriam ser mais reconhecidas e ganharem mais dinheiro em seus projetos ou no seu emprego. Mas o fato é que a única coisa que importa no fim das contas é o resultado que você gera. Não interessa o jeito que você faz ou quantas horas você gasta fazendo. Por exemplo, um vendedor só estará trabalhando de fato quando estiver conversando com um possível cliente, e não enquanto aguarda pacientemente alguém entrar pela porta da loja. Um taxista só estará trabalhando quando estiver levando um passageiro de um lugar para o outro e o taxímetro estiver rodando. As pessoas ricas entendem que trabalhar é gerar resultado. É diferente de somente frequentar o escritório ou seja lá qual for o seu ambiente de trabalho. Eu, você e todo mundo só se interessa pelo resultado. Quer ver? Vou te provar. Imagine que eu estivesse tentando te vender uma garrafa de água de 500 ml por R$100, alegando que eu tive o maior trabalhão, pois tive que ir de ônibus com uma mochilinha nas costas coletar essa água em outro estado e levei 6 dias entre ida e volta. Você compraria? É claro que não. Problema meu se eu tive todo esse trabalho. É dessa forma que o mundo funciona. Então pare de pensar que você merece ganhar um rio de dinheiro só porque tem doutorado ou porque tem 20 anos de experiência. Tudo o que importa é o resultado que você é capaz de entregar. O resto é secundário. Muitas pessoas desejam ficar ricas para que nunca mais precisem trabalhar e possam finalmente passar dias e noites deitadas de barriga para cima em uma espreguiçadeira na beira da praia. Mas querendo ou não, a esmagadora maioria das pessoas que pensa assim nunca chega nem perto de atingirem a liberdade financeira. Sabe por quê? Porque no primeiro aumento de salário ou na primeira faísca de sucesso que tiverem, elas irão se acomodar e parar de se esforçar. Pois para elas o trabalho é um sacrifício, então na primeira oportunidade que tiverem, elas irão voltar para a zona de conforto. Estude a vida dos bilionários e você vai ver que a maioria, se não todos, continuam trabalhando até hoje.
muitos com mais de 70 ou 80 anos. Então, se o objetivo dessas pessoas desde o início fosse trabalhar para um dia ficar rico e não precisar fazer mais nada, elas já teriam parado há muito tempo. Pegue o Silvio Santos, por exemplo. O cara começou como camelô e provavelmente só vai parar de trabalhar quando morrer. Será que um cara com um patrimônio bilionário está fazendo isso por dinheiro? A resposta é óbvia, né? Talvez essa seja uma bela lição para aquelas pessoas com 40 ou 50 anos de idade que dizem que já não dá mais tempo de fazer nada, a não ser esperar pela aposentadoria mirrada do INSS e depois morrer. Mas também pode ser uma lição para você que é jovem e já perdeu as esperanças de mudar de vida, pois não interessa a quantidade de erros que você já cometeu, ainda dá tempo de virar o jogo, pois o que você tem nas suas mãos tem um valor que dinheiro nenhum pode comprar: o tempo. Você pode sim ter uma vida muito melhor do que jamais sonhou. Eu acredito em você. Mas e você? Será que acredita em si mesmo?